um assunto muito importante nos dias de hoje. Vejo que a quantidade de informação relacionada à música tem sido grande, tem sido de uma proporção muito bacana, porém de formas aleatórias. Então, ao mesmo tempo que a gente vê muito material, a gente não vê uma sequência de como se estudar, né? Nesses dias de tanta informação, podemos dizer assim. Um amigo chegou para mim esses tempos atrás e falou: Alex, você conhece todas as escalas? E concernente a essa pergunta, eu me lembrei de uma situação que aconteceu comigo. Muita gente que conhece um pouco o meu trajeto na música sabe que eu comecei a tocar por influência do rock, hard rock, heavy metal. Muita gente hoje me encaixa dentro do estilo de jazz e black music, mas na verdade a minha praia mesmo de se tocar é o rock e o bom e velho blues, né? Mas a gente aprende com o tempo a ser um pouco camaleão, ou seja, toca um pouco de tudo pra gente poder sobreviver dentro da música, né? Mas voltando ao assunto das escalas, na hora que esse amigo me perguntou para mim: Alex, você conhece todas as escalas? E me lembrou de uma história. Muito tempo atrás eu me interessei por um estilo chamado de jazz. Eu ouvia muita gente falar, tipo, pô, jazz é o topo da improvisação, jazz, ali você vai estudar muita harmonia, muita escala, enfim, acordes, a beça. E isso começou de certa forma a me interessar, porque eu sempre tentei pensar um pouco como piano, né, na guitarra, né? As harmonias, assim, eu sempre tirava introduções de piano e todas essas coisas, assim. Eu tocava em um coral da igreja e a minha vibe era sempre tirar as intros de piano, porque a gente não tinha um tecladista para tocar junto com a gente. Pois bem, estava naquela fase de descoberta, conheci um monte de coisa, apareci com uma tabela de um amigo meu que fazia o Conservatório de Tatuí, uma porrada de escala, gente, um monte de escala. Maior, menor, gypsy, escala, escala dórica, escala frígia, menor melódica, enfim, um monte de escalas que agregam sim, mas quando você tem uma certa maturidade. Naquele momento eu não estava ainda com essa maturidade para compreender tanta escala. Aí ele veio todo empolgado com o meu professor: professor, um monte de escala que eu tô aqui para praticar. Ele falou: Alex, isso aí sem domínio não vale de nada. Me jogou um balde de água fria, né, literalmente. Porém, por outro lado, eu comecei depois de um tempo, eu vim a entender o que ele quis dizer com isso. Não adianta você ter uma bíblia de escala na mão, quando na verdade você não consegue extrair sons bonitos de uma escala diatônica maior, por exemplo, ou de uma simples pentatônica. É tão engraçado esse lance, porque assim, a escala pentatônica é uma escala tão adorada pelos iniciantes e esquecida pelos caras intermediários que supostamente começam a descobrir um monte de sonoridades novas dentro de arpejo, tríade, sobreposições e coisas e tais. E depois eles, quando começam a ficar mais velhos, voltam de novo a estudar escala pentatônica. Eu acho bem interessante isso, porque daí você começa a enxergar ela com outros olhos, né? Outras aplicações, outras abordagens. Então hoje a dica que eu estou dando para vocês aí é que vocês comecem a estudar de uma forma inteligente. Pegue uma escala, domine ela, demore o tempo que for, estude ela bonitinho. Comece a extrair frases dela, criar melodias. Procura saber mais sobre motivos melódicos para você desenvolver uma melodia bonita. Depois você pega outra escala e começa a explorar tudo de novo. Eu, na minha cabeça hoje, como que eu faço para estudar a escala? Primeiro eu estudo as notas que compõem a escala, depois supostamente os seus campos harmônicos, e depois, consequentemente, tento aprender a improvisar dentro dela. Depois eu passo para outra escala. Senão vai chegar um ponto do seu estudo que você fica sem direção. Fica um monte de material na sua cabeça, um monte de informação, e você não sabe por onde começar
a utilizar isso tudo. Então começa do básico ali, talvez você já tenha um monte de escala na cabeça, mas tenta esvaziar o copo, tenta começar do zero as suas informações de novo. Eu já fiz isso várias vezes, para que você consiga ter domínio de cada assunto, beleza? Tenha uma ótima sexta-feira e um bom fim de semana para todos aí, a gente vai se falando. Espero que curte essas ideias.